Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Marcelo aqui. Bom, primeiramente obrigado aí pela presença e vamos aguardar um pouco para entrarem as demais pessoas. Só falando aqui, né, o tema da live de hoje eu vou falar sobre o que acontece quando o analista ele se apega muito à tese de investimento. Isso é um viés, na verdade, não somente do analista, talvez principalmente do portfólio manager, né? Quem toma a decisão aí de montar a posição, né? Em última instância quem toma essa decisão é o gestor, e eu estou falando aqui hoje, o tema ele compete mais ao buy side, né? Na verdade o sell side também obviamente faz teses de investimento, mas quem realmente tem skin in the game e coloca o dinheiro e aposta, vamos dizer assim, né? Toma a decisão, é o buy side na figura do portfólio manager, que é quem tem a última palavra nesse tipo de assunto, né? E boa noite pessoal, boa noite Vitor, boa noite Gustavo. Então só esperar uns um minutinho aí para ver se entra mais alguém, para ver quem mais entra e a gente segue. Enquanto isso, se vocês quiserem fazendo perguntas aí, eu vou dosando aqui as perguntas, se eu respondo no começo, se eu respondo ao longo da live ou no final. Mas a ideia aqui desses bate-papo, dessas lives do Instagram, é ser um bate-papo também. Além de eu falar, eu quero ouvir vocês aí. Hoje eu estou fazendo a live na terça-feira, mas a partir da semana que vem essa live de Instagram vai ser às segundas-feiras. E as lives do YouTube que eu estou fazendo agora, essa semana vai ser a terceira que eu vou fazer. Vão ser às quintas-feiras, só que não às 8 da noite, né? As do YouTube vão ser 12:30 na quinta-feira. Fala André, boa noite, tudo bom? Bom te ver aqui. Então, turma, a ideia, se quiserem ir fazendo pergunta aí, de preferência dentro desse tema, mas o ponto é que o que acontece, na verdade, né? Dando um preâmbulo aqui. O tema de hoje é o erro né, de você se apaixonar pela ação que você está investindo, e aí você deixa de ver as coisas de maneira objetiva. Só que isso daí, em tese, é muito fácil de fazer, né? Não vou me apaixonar, vou fazer uma análise objetiva. Mas a verdade, e aí hoje a ideia aqui não é eu ficar entrando em teoria dos frameworks que você tem de vieses cognitivos, né? De coisas que fazem a gente decidir de maneira irracional. Eu já falei, você tem o livro, aquele Thinking Fast and Slow, né? Pensando rápido e devagar, é a grande referência aí, um livro denso que fala sobre esses assuntos. Mas você tem uma listinha de uma série de vieses e de coisas que fazem com que o nosso cérebro não tome decisão de maneira perfeita. E eu acho que no mercado financeiro talvez seja mais difícil você fugir disso. Por quê? Porque muitas vezes o cara que trabalha no mercado, o analista, um bom analista que é inteligente, que manda bem, ele acha que ele é mais racional do que o cidadão médio e por isso, logo, ele já entra no viés que talvez seja o pai de vários outros vieses, né? Que é o overconfidence. Você fica com excesso de confiança, que você acha que você é melhor de conta, que você é o melhor analista, e aí por conta disso você acaba não tomando decisão de maneira racional, né? Então você é muito sujeito a fazer isso. E o que explica, na verdade, o tema da live de hoje tá ligado um pano de fundo desse assunto, né? De novo, o erro mais caro do analista é se apegar à própria tese, tá? Esse é o tema do papo de hoje. E o analista faz isso por conta de viés. E você acha que é fácil não ficar com viés, só que é quase que impossível, na verdade. Tudo te deixa com viés. E algumas coisas são mais sutis e essas são as mais perigosas. Por exemplo, se eu trabalho num banco, que eu tô no sell side, e aí o buy side, a área de investment banking, está fazendo uma operação com uma empresa que eu cubro, aí é uma coisa bem mais clara, né? É um conflito de interesse, é um viés, porque eu tenho interesse que o banco que eu trabalho ganhe dinheiro, porque aí eu vou ganhar mais dinheiro. Mas assim, isso daí é uma coisa mais fácil de você saber que você está caindo. Mas assim, quase tudo faz com que você... quase tudo não, muitas coisas te direcionam para ficar com viés e tomar decisão errada.
Uma coisa que eu queria falar aqui logo no começo para vocês, e pessoal, de novo, eu vou insistir aqui, façam perguntas, tá? Uma coisa que eu vou insistir aqui para vocês no início é que por que é difícil? Sabe aquela coisa assim, relaxa, fica tranquilo, porque tem que relaxar, ser equilibrado, etc. Isso não existe no mercado de gestão de investimento. Por quê? Porque se você está fazendo o seu trabalho, você é pago para tomar risco. O que é tomar risco? É eu buscar alguma coisa no meio da incerteza, tentando prever como as coisas vão se desdobrar, me posicionar, e aí vale para ações, vale para renda fixa, para câmbio, commodities. Eu vou me posicionar, tomar uma posição e esperando que eu vá acertar. O nome disso é risco, porque eu estou esperando que eu vou acertar. Não tenho certeza que eu vou acertar, senão não teria retorno. Tudo que é certeiro no mercado financeiro, usualmente, né, o que é certo não tem retorno. É o CDI, vamos dizer assim, né? É você investir num fundo de renda fixa super conservador. Quando você vai para equities, você está falando de tomar risco. Aliás, em renda fixa também, mas é outro tipo de risco, né? Outro jeito de analisar o risco, mas o risco de equities é você analisar as empresas. Então você está nesse negócio. E se você está fazendo bem teu trabalho, você foi pago, você está sendo pago. Você está sendo pago para tomar risco. Se você está sendo pago para tomar risco e você está fazendo bem teu trabalho, você está tomando risco. E se você está tomando risco, gerenciando um portfólio grande de bilhões de reais, você, ou de dólares, enfim, ou de centenas de milhões, enfim, você vai ficar tenso, você vai ficar preocupado, e isso faz parte. E quando você monta uma posição, você escolhe uma determinada ação para investir, e você monta uma posição, você investe naquela ação, por exemplo, se eu compro uma ação, é porque eu acho que está barato, eu acho que ela vai subir de preço. Só que às vezes você compra e ela cai. Só que o fato dela cair não quer dizer que você estava errado. Mas você tende a ficar inseguro, você sofre uma pressão de falar, será que eu estou errado? Só que essa pressão, né, ela tem que ser bem gerenciada, porque se você achar que será que eu estou errado? Vou vender? Aí você já não é um gestor, aí você é um mão fraca, como diria, né, mão de alface, né? Por outro lado, se você compra uma ação e ela começa a cair, também não é para você dizer, eu não estou errado, tipo, vou comprar mais aqui porque caiu. Eventualmente, se você tem muita convicção, você vai comprar mais quando cair, né? Porque você comprou barato, aí ela caiu mais ainda, ficou mais barato, você vai comprar. Só que às vezes ela caiu porque você estava errado, ou às vezes ela caiu porque você estava certo, mas mudou alguma coisa no universo que impacta os resultados da empresa, e por isso ela vai cair. Então, assim, o gestor, o portfólio manager e o analista, mas por que eu falo portfólio manager? Porque é ele que toma a decisão final. Eu, como analista, vou falar para o portfólio manager investir em determinada ação, vou tentar convencê-lo, se eu convencê-lo, ele vai colocar essa ação. Mas ele que é o responsável por essa decisão, ele é o que mais ganha se der certo, e ele é o que pode rodar se der errado, o analista também, né? Então o que acontece? O portfólio manager, ele vive essa tensão no dia a dia. Então o portfólio manager não é para ser relaxado, assim como um atleta de esportes radicais, sei lá, de motocross, que pula aqueles gaps gigantes naquelas rampas. Aquele cara não é para ele estar relaxado, a palavra não é relaxado, né? É para ele estar focado, para ele estar em flow, mas não é para ele estar relaxado na hora que ele está fazendo aquilo. Entendeu? Então, assim, o portfólio manager é a mesma coisa. É inerente ao trabalho você viver com uma dissonância na sua cabeça de quem está certo, eu ou o mercado. E você tem que ir reavaliando isso o tempo todo. Você tem que o tempo inteiro estar revendo essa decisão que você tomou de investir naquela ação, né? O jeito de fazer isso técnico é você estar mantendo a sua tese atualizada, né? O psicológico é outra história. Vocês sabem que o que eu falo mais aqui é sobre investimento, sobre equity research, e
e a parte técnica de você fazer isso, o modelo é uma parte importante, porque o modelo, você bem estruturado e bem feito, e iluminando e focando as variáveis corretas, você vai conseguir ter uma ferramenta, uma calculadora, para que você atualize as suas contas e atualize sua conta e veja o que mudou, né? E isso não é um trabalho que é constante, né? Ligado a isso, até é o seguinte, muitos de vocês me perguntam sobre sample, né? Que é aquela... hoje em dia, quando você vai numa entrevista, você tem o seu sample, que é uma amostra do trabalho que... Pessoal, o áudio tá bom? Então, assim, o sample é uma amostra do trabalho que você tem ali de uma empresa que você analisou, um relatório, um modelo, que você for na entrevista, você, se tiver oportunidade, você vai mandar pro lugar que você está querendo trabalhar, para a gestora, para você mostrar como que você sabe fazer o trabalho, que você escreve o relatório, que você sabe desenvolver uma tese, que você sabe fazer o modelo. Só qual que é o ponto? O que eu falo sempre? Tenham um sample dinâmico. O que isso quer dizer? Você tem que, isso que eu estou falando para você, que é a dor do analista e do portfólio manager, que é, acho que a ação, soltei o relatório mandando comprar, a ação está caindo. Por que está caindo? Porque você está errado, que é o mais provável, porque lembra, você achou que o preço é aquele que está barato. Só que você achou que está barato, você está dizendo, implicitamente, você está dizendo que o mercado inteiro está errado. Então, assim, você como analista tem que ser muito confiante para conseguir falar que um monte de gente, várias das quais são bastante inteligentes, bastante ambiciosas, trabalham mais de 12 horas por dia, têm capacidade computacional, têm acesso à informação. Por que você sabe mais que eles? Porque se a ação está custando 10 na tela e você calculou que ela vale 15, você está enxergando algo que os outros não estão vendo. Por quê? Beleza. Então você é confiante, você estudou, você está bem preparado, você é trabalhador também, você passa a ter confiança nisso. Só que essa confiança não pode virar arrogância, você não pode morrer abraçado na tese. Então você está o tempo inteiro assim, eu estou errado, especialmente quando a posição vem contra você. Eu montei uma posição e ela vem contra mim. Tem um monte de coisa de ego, de não querer reconhecer o erro, até de realizar a perda, né? Porque se você compra uma ação e você é um portfólio manager ou um analista, você compra ela a 10, porque você acha que ela vale 15, ela vem para 8, é mais fácil talvez você falar, vou comprar mais, né? Porque se você vender a 8, você realizou uma perda de R$2 por ação, né? Uma perda de 20%. Então, na verdade, você reconhece essa perda. Então, tem coisas que te incentivam a ficar abraçado na tese. Por outro lado, não quer dizer também que se ela cair de 10 para 8 que você tem que vender. Então, assim, você tem que sempre ser muito honesto com você mesmo e ser analítico e decidir baseado em fatos e dados e também na psicologia do mercado. Mas voltando, só para concluir essa questão dos analistas postulando emprego, júnior ou estagiários, façam isso. Eu vou cobrir uma determinada empresa, mas eu vou cobrir essa empresa, eu não vou ter um relatório estático lá que eu vou chegar na entrevista. E aí saiu uma notícia, ela divulgou o resultado. A minha tese, ela implica que a empresa vai expandir a margem bruta e por isso que eu acho que o mercado não está enxergando isso, que a ação vai subir. Aí sai o resultado trimestral, a margem bruta cai e o management no call de resultados dá uma desculpinha. Beleza, e aí? Você atualiza a tua tese? Você acha que aquilo é não recorrente, que aquilo é uma coisa pontual? Ou que de fato o management está falando que vai aumentar a margem bruta, mas não vai aumentar coisa nenhuma? No caso de você achar que foi uma coisa pontual e a ação cair porque veio com o resultado pior, você vai comprar mais na hora que cair. Por outro lado, se você tiver achando que mudou a tua tese, você tem que atualizar o teu modelo e vender a posição e botar no bolso, né? Em chuva de não sei o que lá, você pega o menor e põe no bolso, entendeu? Em chuva de prejuízo. É isso.
Bom, essa pergunta é muito boa, Paulo Cardoso. Tudo bom? Obrigado pela pergunta. O Paulo Cardoso está perguntando quando que se tem previsão para a abertura de uma nova turma. Bom, Paulo, você imagina, né, cara? Eu sou analista, né? Então, assim, eu estou acostumado a fazer planilha e projetar coisas. Então, eu tenho sim uma previsão. Não tenho uma data cravada, mas provavelmente antes do final do ano, né? Antes do final do ano. Para abrir uma turma nova, tem bastante gente pedindo. E estou agora na minha terceira turma já. E obrigado pela pergunta. Mas a resposta é essa: até o final do ano, sim. Deve sair até o fim do ano. Até porque é uma coisa que eu acho que é bom fazer, né, nas férias. Quem quer ser analista, um pedaço das férias, pelo menos, é um período bom para estudar, né? É um período bom para estudar e começar o ano preparado aí, porque no começo do ano que vem, no começo do ano e no meio do ano menos, porque você tem casos que pagam um bônus semestral, mas a maioria, né, no começo do ano tem a famosa dança das cadeiras, que é um momento, no qual você tem uma troca de posições. O cara ganhou o bônus, ficou rico, aí vai pra praia, aí tem outro que é mandado embora porque mandou mal, tem outro que recebeu o bônus ruim e aí fica a pé da vida e vai embora, porque tem vários tipos de casos que fazem mudar as posições, é onde surgem as oportunidades. Você tem cara que muda de casa, recebe um bid, né, recebe uma oferta para ir para outra casa e por aí vai. Mas então é isso, assim, eu recomendo realmente para vocês que tenham essa atitude de cobrir as empresas de verdade como se fosse um analista. E um analista, se você cobre uma empresa sob sua cobertura, você tem que estar com o radar ligado 24 horas por dia, porque você, se é sell-side, vai ter que se manifestar se acontecer algo importante em relação àquela empresa, ou algo macroeconômico que impacte substancialmente aquela empresa. Deu um problema, o dólar explodiu para R$7 do dia para a noite, e você cobra uma empresa exportadora, você cobra uma empresa que tem exposição cambial no custo, entendeu? Então, assim, você tem que estar esperto. E você vai para a entrevista amanhã cedo, você acha que você vai conseguir a vaga como? Mandando uma mensagem, um WhatsApp ou e-mail com um PDF estático do passado sobre uma determinada empresa mais um modelo, ou se você tem um bom modelo organizado e quando sai uma notícia às 8 da noite, você tem uma entrevista de manhã no dia seguinte, se atualiza, cara, você vai conseguir a vaga. Eu vou te contratar, entendeu? Assim, eu vou te contratar se você mostrar que você tá ligado, senão você não tem perfil para ser buy-side, entendeu? Se for um dorminhoco e tal, aí não rola, aí é melhor não trabalhar como analista, entendeu? Na real mesmo, entendeu? Você tá no mercado que é competitivo, mas é legal pra caramba, é bem mais dinâmico do que você trabalhar numa área chata de empresa, entendeu? Bom, isso é uma coisa. Ponto A, essa questão então eu falei, só recapitulando aqui, falei sobre essa questão dessa dissonância que o Portfolio Manager tem que conviver. Porque se você compra uma ação a R$10 e você faz conta que ela vale 15, você está falando que o mercado está errado. E se o mercado está errado, você precisa que o mercado fique certo. Você vê que vale 15, compra a 10. E o resto do mercado fala, caramba, vale 15, aí a ação vai para 15. Porque você pode estar certo, só que o certo ele é uma coisa relativa. Eu estou certo, então eu vou comprar e os outros vão comprar depois e vão puxar a ação para R$15. Senão, não adianta nada eu comprar aquela ação. Eu estou certo, mas é uma coisa teórica, né? Então tem esse aspecto dessa dissonância cognitiva que o gestor e o analista tem que estar o tempo inteiro ali. Tô louco? Não tô louco. Tô louco? Não tô louco. Isso gera tensão. E é uma tensão necessária para você estar atento e ligado no game, certo? E aí, primeiro ponto, o segundo ponto que eu falei foi a questão de ter um sample dinâmico. Agora eu vou dar um exemplo de uma situação de trabalho que eu já passei, de um lugar que eu estava que eu acho que é um pouco assim. Não é toda a história, tá? Que eu vou contar para vocês, não é toda a história, que eu não sei como é que a história terminou, porque é um lugar que eu saí, mas a gente tinha uma posição muito grande em CPFL Energia, que é uma empresa muito boa, e eu era analista de elétricas, mas com grande influência do gestor, que também era analista de elétricas,
E aí, beleza. A nossa tese é que CPFL era um ativo muito bom e muito barato, né? A CPFL é uma holding de energia que atua nos negócios de transmissão, geração e distribuição, é uma holding integrada, né? Uma empresa de energia elétrica integrada, e a gente achava que estava barato, super barato, beleza. A Equatorial, em contraposição, é uma empresa que estava muito mais cara, sempre cara, anda pra caramba. A gente falava, né, que os cariocas gostavam, porque você tem uma série de gestoras grandes do Rio que tinham posição em CPFL, e em CPFL não, em Equatorial. Beleza, a gente gostava de CPFL porque a gente fez conta e ela era barata, né? Barata não, longe do preço justo. Eu acho que na época ela custava R$30 e o nosso target mudava, né? Você ia rolando assim, de um ano para o outro, se atualiza, mas uma época ali a ação estava perto de 30 e a ação custava 40 e o nosso target price era R$42, tá? Beleza. Muito bom, ativo, etc. Só que talvez durante um período a gente tenha errado porque a gente tinha uma posição grande demais, de novo, construída com prudência num excelente ativo. Só que a percepção dos analistas, do mercado em geral, era que, de uma parte, né, do mercado, é que a CPFL, embora seja um excelente ativo, e quando você fala um excelente ativo, ela tem boas concessões e bem operadas e com contratos bem feitos e atraentes, e ela tinha então um portfólio de investimentos em transmissão, geração e distribuição de energia muito atrativo e muito bom, gerador de caixa, etc. E a soma desses ativos, a soma desses projetos representado pelo preço da ação da holding da CPFL estava barato, então logo vamos comprar e tal. Eu nem entrei lá, quando eu entrei já tinha uma posição bem grande, não era eu não participei da montagem da posição, foi feita numa situação inclusive muito interessante, que é outro assunto aqui. E aí, só que o que acontece? Quando o gestor ou analista monta aquela posição, muitas vezes ele fica apaixonado, né? Ele começa a estudar, entender a empresa, ver que a empresa é boa, etc., ver que os fluxos de caixa geram um valor presente muito alto em relação ao quanto está custando a ação. Isso tudo vai criando uma espécie de paixão no analista. Só que do outro lado, por que vários analistas outros atores do mercado, outros players, outros investidores não gostavam tanto de CPFL? Porque uma característica da CPFL é que ela tinha um potencial de pagar muito dividendo. E quem investe em utilities, em empresas de elétricas, usualmente uma parte relevante da base acionária são pessoas que querem receber dividendo, porque é um negócio que tem uma característica de já ser mais maduro, então ele não precisa reinvestir tanto caixa para crescer, então ele gera caixa de uma maneira bastante mais previsível do que vários outros tipos de empresas, e ela pode distribuir muito dividendo. A CPFL tem um controlador que é chinês, que é a State Grid, e é uma empresa estatal chinesa. E assim, racionalmente, olhando no modelo, a CPFL valia R$42, a gente fazendo um fluxo de caixa de dividendo descontado, e tudo indicava que ela ia pagar aquele dividendo. E em algum momento começou realmente a pagar. Só que assim, o mercado olhava, outros do mercado olhavam e falavam assim, não, a empresa ela é legal, ela tem capacidade de pagar dividendo, etc e tal, mas esse chinês, ele tem uma agenda obscura. A Equatorial tem um management que está próximo, que eu conheço a gestão, excelentes, é um time de gestão excelente, entendeu? A Equatorial, ela tá mais cara, mas eu prefiro comprar a Equatorial do que comprar a CPFL, porque a CPFL, embora esteja mais barata, e assim, pessoal, não se apeguem ao case específico, é uma situação que acontece com frequência no mercado, né? Assim, a CPFL está barata, mas o management, o chinês, o controlador que é chinês, eu não sei qual que é a agenda dele. Será que ele quer ter, será que ele vai comprar, ele vai pegar esse dinheiro em caixa e ao invés de pagar dividendo, ele vai comprar alguma empresa
pagando caro só para aumentar a presença dele no Brasil por uma questão estratégica da China, é um exemplo. Era uma das preocupações. E o chinês ele não fala de maneira tão transparente quanto pela cultura, etc., quanto um brasileiro. Então, assim, qual que é o ponto? Às vezes eu calculei que a CPFL valia 42 e ela estava 30, e ela vai continuar por muito tempo valendo 30. Por quê? Porque não importa só a conta que eu fiz no valuation, importa eu entender a percepção, e o resto do mercado vai demorar muito ou não vai enxergar o que eu enxerguei primeiro, né? Então, assim, nesse caso, eu estou apegado à tese, eu estou apegado a coisas de números de contas que eu fiz e contas que eu fiz corretamente, só que você tem outros elementos aí do mercado, que isso daí já é a hora que você pega e domina o modelo financeiro e domina, sabe fazer o valuation da empresa, calcular o valor da ação, só que agora você tem que ir para a selva, né? Operar no mundo real, assim. Pessoal, eu gostaria que vocês fizessem perguntas. Então, aí assim, como é que você reconcilia esse problema? Você tem que fazer uma análise, nesse caso aqui da CPFL, né? Beleza, estou convicto, entendi. Empresa de setor elétrico, conforme eu já falei várias vezes aqui, é o setor mais difícil que eu já modelei, especialmente distribuidora de energia, que você tem que fazer uma conta toda detalhada, como é a conta que a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que faz a regulação do setor, é uma receita, você projeta fazendo a modelagem regulatória, né? Aí você faz o modelo certo, tem uma mega confiança, fez um negócio bem feito e tal, só que aí a sua análise também tem que começar a considerar esses outros fatores, da psicologia do mercado, etc. E não tem problema, tá? Manter essa posição. Eu acredito que essa gestora ela manteve a posição do CPFL e não vi, honestamente, eu não acompanhei mais o case, não olhei quando que eles desmontaram a posição, etc., ou se ainda estão com a posição, mas o fato é que você pode ter uma opção de ficar realmente abraçado nessa tese, esperar 10 anos, que alguma hora o mercado vai enxergar o valor do negócio, mas se o horizonte de investimento do lugar, da gestora que você está e o mandato depende do passivo, né? Depende da expectativa dos investidores que são cotistas naquele fundo, etc., mas você pode peitar o mercado e montar uma posição que vai se materializar e vai triplicar, multiplicar por 10 durante um período de 10 anos. Então, assim, isso também tem que ser considerado, mas o ponto é que você tem que fazer uma análise o mais objetiva possível, e isso não é fácil de fazer porque você tende a ficar abraçado, às vezes, numa decisão que você já tomou. O nome disso, um dos nomes desse viés, tem dois viés, tem o commitment bias, é mais ou menos a mesma coisa, commitment bias, né, que é viés de comprometimento, seria a tradução, e sunk cost fallacy, que é a falácia do sunk cost. Eu não sei a tradução para sunk cost, mas sunk cost é algo que já foi. É igual o cara que faz uma faculdade, sei lá, de 5 anos, de uma faculdade de 4 anos, que odeia, sabe que não vai trabalhar com aquilo, errou, e aí ele faz por 2 anos e fala, vou terminar, já investi 2 anos, aí o cara pega e joga fora mais 2 anos da vida dele, ou não joga fora, porque algum valor vai ter, mas assim, o cara fez uma faculdade de 4 anos, ou o cara vai num filme ruim, né? Já pararam para pensar isso? Não. Eu não sei se vocês vão no cinema, se ainda existe isso, porque eu não vou há 300 anos, mas você vai no cinema, tem um filme horroroso, você fala, já assisti 1 hora, vou assistir até o final. Não, a decisão racional correta era você ir embora no meio do filme, ou nos primeiros 30 minutos, que seja. Entendeu? Então o nome disso é viés de comprometimento. Eu já investi tempo aqui, eu já analisei essa ação, eu já comprei essa ação. E isso já te coloca numa posição que você às vezes vai ser mais lento do que deveria ao rever essa posição, né? Legal. Paulo, eu sugiro, assim, eu aqui, né? Obrigado pela pergunta, Paulo Cardoso. Eu faço essas lives semanalmente. Eu recentemente, faz 2 semanas, eu comecei a fazer uma live também na quinta-feira, 12:30.
recomendo que você dê uma olhada ali, se tiver interesse no assunto, se tiver interesse. Mas eu procuro falar bastante sobre esse mercado, é isso que eu faço aqui. E quando eu estou falando nessas lives, eu não fico falando sobre o meu programa de treinamento, tá? Esporadicamente, eu abro inscrições, né? E eu já estou na minha terceira turma. E antes do final do ano eu vou abrir outro, mas eu acho que pode ser interessante para você. Mas antes de pensar em fazer algo pago, vai consumindo conteúdo aqui meu, que eu falo bastante sobre esse assunto. Eu falo só sobre esse assunto, na verdade, né? Então é isso. Mas diz mais, se tiver alguma dúvida específica, vai me dizendo, por favor. Deixa eu só ver o nome do Léo. Léo Solano. Fala, Léo, boa noite, tudo bom? Boa noite, Marcelo. Estou em uma competição universitária de Equity Research sobre a empresa TOTUS. O senhor já modelou alguma companhia do segmento de software ERP? Não, eu já trabalhei numa gestora que a gente tinha a posição de TOTUS, gostava, né? A TOTUS, ela hoje não está só em ERP, né? Parece que ela comprou a RD Station, se eu não me engano, que é uma aposta importante deles aí, mas é um negócio que a gente também não entende. O mercado não gostou muito, achou que ela pagou meio caro e tal. Não sei como está indo essa integração com a RD Station, que é um business de gestão de marketing, né? Mas se tiver alguma pergunta específica, eu posso tentar te ajudar. Mas basicamente, uma coisa importante na modelagem de empresa de SaaS, né? Porque eu imagino que hoje seja um business de SaaS, né? ERP, para quem não sabe, é Enterprise Resource Planning, né? Que é igual. É que a TOTUS ela não é ao mesmo nível da SAP, mas a SAP é uma empresa alemã de software, que é um software que basicamente você faz a gestão da empresa inteira, né? De tudo, do estoque, das vendas, do financeiro, etc. E a ideia e a TOTUS ela atua nesse segmento, mas eu acho que para empresas um pouco menores, me corrija se eu estiver errado, Léo. E uma coisa importante de empresas de SaaS, o que é SaaS? SaaS é Software as a Service, né? Empresas de software que antigamente você ia comprar uma licença do Excel, do Word, você comprava, era uma caixa que você comprava com CD, né? Mas enfim, você pagava uma vez, puf, comprei. O que é Software as a Service? E nesse caso é um produto, né? Um produto que você compra uma vez, tá lá o software, se instala no computador. Software as a Service é um termo que é usado assim, ao invés de eu cobrar, eu sou a Microsoft, eu te vendo Excel, ao invés de te vender uma vez, cobrar uma vez, eu te cobro uma mensalidade. Então aquilo passa a ser um serviço de assinatura, né? Uma mensalidade ou uma anuidade, enfim. Eu tenho pagamentos periódicos, né? Por exemplo, então o business de SaaS, esses dias até um aluno meu me perguntou sobre que ele queria modelar isso. Eu achei super interessante, porque eu gosto disso, né, de métricas. Como é que você transforma o financeiro da empresa em operacional, né? E você transforma em métricas importantes, eu chamo de MTM, né? Isso é um termo meio que do universo de Venture Capital, de Startup, tá? Mas eu acho muito importante você entender quais são as MTMs, que é Metrics That Matter, né? Métricas que importam, em contraposição a Vanity Metrics, são métricas que não importam. E as Metrics That Matter, para você modelar uma empresa de SaaS, pelo menos a parte do negócio, você tem uma série de métricas, mas uma das importantes é o churn. O que é o churn? É o número a parte da base que você tem de assinatura que sai, né? Isso, não adianta nada você ficar pondo, se você ficar pondo cliente novo para dentro, mas os antigos assinam por 2 meses e vão embora. Foco importante da gestão da empresa, você tem que melhorar o produto e a retenção daqueles clientes, porque você pagou CAC, que é custo de aquisição do cliente, para trazer aquele cliente para dentro, e ele não está satisfeito, por alguma razão foi embora. Isso gera o churn. Enfim, aí é um outro assunto aí de pensar em métricas e como modelar empresas no segmento de SaaS, né, de ERP. Mas eu não modelei ainda, né? Mas isso é uma das belezas de você ser analista, que você, especialmente no buy side, você frequentemente está cobrindo o setor de elétricas e de repente tem que cobrir uma empresa de varejo. Aí você vai ter que aprender daquele setor.
E ao longo do tempo você passa a dominar, todas as empresas da bolsa, né? O que não é verdade, é meio difícil você dominar todas, mas um bom número. Então, Léo, o Léo Solano perguntou de novo aqui, o senhor é brabo, hein? Meu pai, quando eu tinha 80 anos, chamavam ele de senhor, ele falava, senhor está no céu. Mas tudo bem, respeito, tá ótimo, não tem problema também chamar de senhor. O senhor também acha interessante as métricas Lifetime Value e Customer Acquisition Cost? Léo, o mercado financeiro, olhando analistas de equity research, usualmente não olham essas métricas. Por quê? Porque às vezes o nível de abertura, de detalhamento que você tem, e a maneira de olhar empresas listadas em bolsa, você olha uma empresa, um agregado, e às vezes é um agregado de vários negócios, às vezes são empresas holdings que têm várias linhas de negócio ou várias empresas embaixo. Então, muitas vezes não se fala nessas duas métricas. Mas a minha resposta é o seguinte: essas duas métricas são as mais importantes para qualquer negócio, inclusive para o meu. Eu tenho um funil aqui de vendas, né? Vou até dar o meu exemplo. Eu tenho aqui. Como é que você, Léo... Como é que você está me seguindo aqui, Léo? Por que você está nessa live hoje? Só me conta, por favor. Me conta que agora eu quero te responder baseado no exemplo real. E o Léo já foi embora. Não, tá aí. Bom, se não quiser responder, não tem problema. Eu espero você responder aí. Mas o que acontece? Boa, apareceu no Stories. Mas enfim, não a live, você está me seguindo. Eu não sei se você é meu seguidor, né? Eventualmente não é. Mas assim, vamos dizer que você seja meu seguidor. Eu tive um gasto para você ser meu seguidor. Por mais que eu não tenha pago, eu posso ter pago fazendo propaganda na Meta, ou de alguma maneira eu cheguei em você. Mas eu tive algum trabalho, ou gastei. Agora, né? Boa, obrigado. Obrigado pela audiência, inclusive. Você imagina, eu tô aqui, provavelmente você está me seguindo porque eu apareci no teu feed. E provavelmente, ou possivelmente, eu apareci no teu feed, você colocou seguir e falou, pô, esse cara tá falando uma coisa um assunto que eu me interesso, começou a me seguir. Só que para te atingir eu paguei. Eu paguei, entendeu? Eu paguei pra Meta, porque eu não sei se vocês sabem uma coisa. Se eu tiver 5 milhões de seguidores, que eu vou chegar um dia, ou mais, tem que ter ambição, né? Eu postar uma coisa aqui, igual eu postei hoje no Story chamando vocês para essa live, você acha que vai aparecer para 5 milhões de seguidores o que eu postar? Não. Por que não? Porque eu tô na terrinha, eu tô no feudo do Zuckerberg, e ele cobra para eu atingir os meus seguidores, certo? Esse é o business do Instagram, né? Aí que ele ganha dinheiro, certo? Então assim, o que acontece? Eu paguei o Léo, paguei para o Léo entrar. Isso é o Customer Acquisition Cost? Nem é o CAC isso, porque o Léo, não sei se ele vai ser meu cliente um dia, entendeu? Então assim, e aí você tem toda uma métrica de um funil, né? O Léo, eu tenho aqui, o Léo é meu seguidor, o Léo e o Zezinho, aí eu vi os dois, agora no final só o Zezinho vai virar cliente. Enfim, você tem toda uma matemática que você faz para ver quanto eu paguei para botar esse cliente para dentro. Isso tem a ver com quanto eu paguei para botar o Léo para dentro e qual que é a taxa de conversão, qual é o percentual desses caras que me seguem que vão ser meus alunos. E aí o lifetime value ele vai comprar meu programa de formação e, enfim, tem toda a matemática, né? Resumindo, quanto o cliente me custa para eu trazê-lo, não é o custo do produto. O custo que eu gastei para produzir o meu curso não faz parte do CAC. O CAC é custo de produto. CAC é a despesa de marketing, de quanto eu paguei. Eu posso ter pago para chegar no Léo um vendedor, posso fazer propaganda na Rede Globo, posso pagar um panfleteiro para ficar na rua, gastei na gráfica para imprimir o panfleto, posso fazer o que for. Ou posso eu mesmo ir lá e falar, Léo, você não quer ser meu seguidor?
Eu gastei um tempo, gastei um Uber para ir até o Léo, então assim, tudo isso é CAC. E o lifetime value é quanto ao longo de um determinado período arbitrário, que eu defino, ao longo de 5 anos, quanto ele vai me trazer de grana, quanto ele vai me dar de receita. Então assim, essas duas métricas são as mais importantes do negócio, entendeu? Se você vai montar uma empresa do zero, vai abrir uma padaria, aí você chega lá, abre a padaria numa esquina super movimentada, e imagina que ali era um imóvel que estava vazio, você vai montar a padaria. Cara, você vai vender pra caramba no café da manhã, vai ter um monte de gente passando ali, por exemplo. Na minha cabeça, como eu penso, aquela despesa de aluguel que você paga na padaria, ela não é uma despesa administrativa, ela é o CAC. Ela está numa linha lá chamada despesas de marketing. Por quê? Porque eu estou pagando caro no aluguel do lugar que eu estou montando aquela padaria, porque eu estou comprando tráfego. Então, assim, super importante ter essa mentalidade, essa clareza quando você está pensando no negócio, né? Então, sim, eu acho, não é que eu acho interessante, são duas métricas vitais e as empresas internamente elas têm que ter esse número muito bem perseguido e você tem que saber esses números muito bem. A área financeira de uma empresa interna tem que saber isso. Mas em equities, às vezes você não tem essa visibilidade para conseguir calcular direito o CAC. Que mais, pessoal? Tem uma outra frase interessante que eu queria falar para vocês, que eu lembrei agora, que é o seguinte, né? O cemitério de Wall Street, ele tá cheio de pessoas que estavam erradas, que estavam certas, mas no timing errado, né? Então, assim, no mercado financeiro não adianta nada você fazer uma conta que o negócio vale tanto e se não tiver essa dinâmica que eu falei para vocês de os outros enxergarem também o que você viu, né? Eu vi que tá barato, vi que acho que vale 15, tá custando 10, vou comprar. Só que você tem que ter uma resposta assim, tá bom, e quando é que os outros também vão descobrir que tá valendo 15? Se só eu descobrir, não adianta nada, entendeu? Então isso que é legal dessa profissão também, porque você é um negócio que tem todo conceitual e técnico, que faz as contas, etc., mas está muito conectado com a realidade ali, né? Está conectado com os preços de mercado, que se movem a cada segundo e que você tem que entender qual o tipo de timing que você olha, né? Eu vou olhar a coisa num horizonte de um ano. Ah, se sobe e cai num dia, eu não estou tão preocupado. Embora né, os gestores eles reportam a cota diariamente, então eles também são impactados, porque se ele tiver um passivo de não qualidade, se ele tiver um investidor que não pensa, que é inadequado para o fundo, você pode ter um fundo de investimento que você tem clientes, você tem 10 bilhões de reais e do dia para a noite o negócio cai. Estou exagerando, mas assim, você tem 1 bilhão de reais sob gestão e o negócio cai para 100 milhões. Rápido. Por quê? Porque o cliente dali, muitas vezes, ele não entende a tua estratégia de investimento. Você está falando assim, vou comprar essa ação por 10, que eu acho que vale 15, mas para bater 15 a gente tem que ter uma paciência de esperar, na média, aí, 3 anos para ela ir para 15, né? As ações se apreciarem aí. Porque eu tenho uma cabeça mais de velho investe, de prazo mais longo. Aí você tem um monte de aventureiro nervoso que não quer colocar o dinheiro na renda variável, aí o assessor lá da XP convenceu o cara a comprar o teu fundo. Cara, você vai ter um problema, porque você vai para 1 bilhão de reais sob gestão, aí você vai alugar um escritório bacana, secretária, bonito, né? E etc, um time grande. E aí o primeiro soluço que der no mercado, todo mundo vai tirar o dinheiro do fundo. E aí? Né? Não fez um bom negócio. Então, é meio que isso aí que eu queria falar hoje, pessoal. Perguntas? Bom, turma, então é isso. Eu queria convidar vocês aí para minha próxima live, que vai ser na quinta-feira no YouTube. Vou comunicar para vocês aí. E é isso, tá bom?
Muito obrigado, a gente se vê quinta-feira no YouTube, 12h30. O canal é Modelagem do Zero, tá? Pra quem tiver dúvida em encontrar, tem o link na minha bio aqui no Instagram. Você vai lá na bio, clica que tem lá o link para ir pro canal do YouTube. Mas eu vou avisar aqui também no Instagram, na própria quinta-feira no Stories. Obrigado, galera. Um abraço.